professora Brenda Lima aqui de português. Sou professora de português no curso Impulsionar para plataforma online, 100% online, para você que pretende fazer concursos militares. Estamos aqui para impulsionar seus estudos e agora a gente está dando início a uma série de vídeos, de lives com português básico, iniciando ali do básico, tá? Para ajudar você, já aproveita. Clica aí no like, manda para aquele teu colega que você sabe que também quer fazer uma prova militar, manda aí para ele, bora todo mundo estudar junto. Bora lá! Bom, a nossa aula de hoje é fonética e fonologia. Como eu falei, agora a gente vai relembrar lá do ensino fundamental, aqueles assuntos bem básicos, tá? E a gente vai avançando conforme as nossas lives forem ocorrendo, beleza? E para dar início a esse tema, a gente precisa ter em mente os conceitos básicos de letra e fonema. O que é letra? O que é fonema? Bora lá! Quando eu falo de fonema, eu vou falar de som. Fonema é a menor unidade sonora distintiva, ou seja, fonema, eu vou lembrar de som, beleza? Letra é a representação gráfica desse som. Então, por exemplo, acompanha aí comigo. Se eu falo o som B, vocês concordam comigo que a letra que representa graficamente esse som é o B, som do B? Agora, o som do K, quem representa graficamente, o que representa é a letra C, certo? E às vezes também é representado pela letra K, um pouco menos usual na língua portuguesa, certo? Então, fonema, gente, é o som. A letra é a representação desse som. Aí tem uma palavrinha aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Que fonema é uma unidade sonora distintiva. O que significa que ele é distintivo? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é capaz de fazer distinção entre palavras. Como assim? Observem aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Nós temos fala, bala e mala, certo? Aqui a gente tem a mesma estrutura, que é esse alazinho. Mas o que muda é a letra inicial, F, B e M. Então, quando eu digo que um fonema é uma unidade sonora distintiva, eu estou dizendo que, ao mudar o fonema de uma estrutura, eu mudo também o significado dessa palavra. Mesma coisa que entre fala e fada, batla e bata, mala e mata. Observaram? A estrutura da palavra é a mesma, mas quando eu mudo um fonema, eu mudo também o significado. Então, recapitulando, fonema é o som, tranquilo? E letra é a representação gráfica desse som. Até aqui foi, galera? Então, bora continuar? Agora a gente vai conversar sobre como funciona a representação dos fonemas, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a mesma letra, ela pode representar fonemas diferentes. Então, observem aqui comigo. Eu tenho exame, chale, próximo e fixo. Vocês concordam comigo que o X aqui em cada palavra está cumprindo um som diferente? Olha só, a gente tem em exame o som de Z, em chale o som do próprio X, certo? Em próximo o som de S. E em fixo, a gente observa que a gente tem aqui dois sonzinhos, né? Que é o do C e do S, ou do KS. Beleza? Fixo. Observaram, gente, como que uma mesma letra ela pode representar fonemas diferentes? E a gente vai ver isso a partir de quê? A partir da fala, a partir do som. Beleza? Mesma coisa aqui, diferença entre pode e pôde. É a diferença entre presente, certo, e passado. Ele pode ir à casa do amigo. Ele não pôde ir à casa do amigo. Ou seja, a palavra possui a mesma estrutura, porém os fonemas são diferentes, apesar das letras serem iguais, tá? E lembrando, mudou o fonema, mudou o significado. Outra questão sobre a representação dos fonemas é que um mesmo fonema ele pode ser representado por letras diferentes. Então, a gente tem aqui a palavra coisa, exame e cozinha. Tanto S quanto X quanto Z cumprem o som de Z, esse Z, certo? Coisa, exame, cozinha. Ou seja, um mesmo fonema sendo representado por letras que são diferentes. Tranquilo até aqui, galera?
Além disso, um fonema, gente, ele também pode ser representado por mais de uma letra. Então, observa aqui comigo. Mulher, machado, unha e manto. Quero chamar a atenção de vocês aqui para essas palavrinhas. Observe que quando eu falo mulher, eu posso contar os sons que eu ouço a falar essa palavra, certo? Então, eu tenho mu, eu tenho m e u, e ulher, eu tenho lhã, o e e o r. Concordam comigo? Então, eu entendo que o L e o H juntos formam apenas um fonema. Um grupo de letras que forma apenas um fonema. Mesma coisa aqui em Machado, em que o CH equivale ao som de X. Ou seja, mais uma vez, um grupo de letras representando apenas um fonema. Unha, em que NH forma esse som do nhã, certo? Nhã. E manto. Observem aqui, gente, esse A seguido do N é o que a gente vai chamar de nasalização. Porque se a gente for contar os sons dessa palavra, olha, eu tenho o M, o AN, o T e o O. Eu tenho 4 sons. Apesar de ter 5 letras, eu tenho 4 sons. O que significa que esse N aqui, ele é apenas uma marca de nasalização. Tranquilo? Ele não representa um fonema. Por isso, um fonema pode ser representado por mais de uma letra, porque o A e o N juntos representam apenas um fonema, que é o A nasalizado. Beleza, galerinha? Aí tem detalhe, né? Há letras que não representam fonemas. Então, eu tenho aqui campo, quina e hotel. Campo seria esse Mzinho que eu acabei de falar para vocês, que ao se unir a uma vogal se torna uma marca de nasalização, beleza? Em quina, a gente poderia substituir isso aqui por isso aqui, ó. E na. Concorda comigo? Então, esse Uzinho aqui não representa um fonema também, tá? Quando ele está associado ao Q e tem esse som de K, de K, certo? Nesses casos, essas letras não representam fonemas. Em hotel, observa que em hotel a gente tem O, T, A, L. Hotel. Temos apenas 4 sons, apesar de termos 5 letras. Então, o H não representa um fonema. Beleza? Há fonemas, galera, que não são representados graficamente. E aqui, cara, eu preciso muito da tua atenção, porque se você joga isso aqui na internet, você não acha. Se você joga isso daqui no Google, ele não vai te dar a informação correta. Então, preste atenção nisso aqui que eu vou te explicar agora, que é bizu, beleza? A gente tem aqui na palavra batem. Observem comigo. O som do B, beleza? Aí a gente fala ba. Então, eu tenho o som do A. Eu tenho o som do T, do E, certo? Batem. Mas vocês conseguem observar que eu não falo batem. Eu não falo batem. A gente fala o quê? Batem. Batem. Então, esse E aqui, junto desse Mzinho, é como se eu pudesse dizer que tem um Izinho aqui. Além desse M marcar a nasalização, eu também tenho um Izinho ele formando um ditongo com esse E. E aqui é o bizu que eu falei para vocês. Se liga só. Tanto an quanto em, beleza? Em final de palavra, eles vão representar ditongos nasais. Aqui, o caso do ão. Falão. Eu tenho esse sonzinho, falão. A gente não fala falã, a gente fala falão. Tem esse fechamento do A e do U, beleza? Então, deu ruim aqui. Então, an e em final de palavras, terão ditongos nasais. Beleza, gente? Terão ditongos nasais. E ainda vou além. O em palavras derivadas do em palavras derivadas do também será um ditongo nasal. Por exemplo, benzinho. Benzinho. Então, eu tenho bem, terminado em e tenho benzinho, que é palavra derivada de bem. Então, observe na fala, a gente fala benzinho. Tem esse em, beleza? Essa junção do E nasalizado com o I. Tranquilo? Foi? Então, bora fixar e relembrar tudo que a gente viu até aqui?
Vamos lá, uma mesma letra, ela pode representar fonemas diferentes, show? Então, a gente tem casa e seara, o C aqui com som de K e o C aqui com som de S, tranquilo? Um mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes, então eu tenho aqui o G com viagem e J em laje e ambos fazendo o som do J, tranquilo? Um fonema pode ser representado por mais de uma letra. Então, a gente tem chuva, nhada, né, de cunhada, lha, de pilha, tranquilo? Então, é apenas um som sendo representado por um grupo de letras. Há letras que não representam fonemas, como o exemplo do H em início de palavra, e há fonemas que não são representados graficamente, que é o exemplo que eu acabei de falar para vocês, do em e do an, em final de palavra. Por exemplo, aqui o vem, que a gente pode ler assim, beleza? E o amaram, que a gente pode ler assim. Antes da gente continuar, mais uma vez, criatura, quero te pedir, deixa teu like aí, beleza? Se você está curtindo a aula, deixa like, compartilha aí com a galera e bora lá. Quero ver se você ficou craque agora. A gente vai agora começar a contar o número de letras e o número de fonema das palavras, tranquilo? Então, primeira palavra, sapato. Vamos começar pelas letras, que elas são mais fáceis, certo? Então, em sapato, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, beleza? E quantos fonemas, ou seja, quantos sons eu consigo identificar em sapato? Eu tenho S, A, P, A, T e O, beleza? Sapato. Então, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Fácil, certo? Bora para a próxima. Chapéu. A gente tem quantas letras em chapéu? C, H, A, P, E, U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, beleza? Agora, quantos fonemas eu tenho em chapéu? Vamos lá, primeira sílaba, chá. É como se eu dissesse X, beleza? O CH representa apenas um som, que é o som do X. Tenho o som do A, do P, do E e do U. Então, são 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fonemas. 6 letras menos 1, beleza? São 6 letras e 5 fonemas. Ora, a gente já falou que H em início de palavra não é considerado fonema. Por quê? Porque não produz som. Então, ora, nós temos 4 letras, porém 3 fonemas, que a gente só tem o som do O, do R e do A. Beleza? 4 letras e 3 fonemas. Palavra guerra. E aqui, cara, preciso muito que tu preste atenção. Se liga nisso aqui. A gente tem aqui, eu trouxe guerra e trouxe linguiça para vocês. Vamos primeiro pensar na palavra guerra, beleza? A gente tem GU, beleza? ERRA. Então, o total de letras são 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 letras. Agora, o total de sons. A gente tem o som na primeira sílaba de G, tranquilo? Então, G é o som do G mais o E, certo? Então, eu tenho 2 fonemas aqui. E Rá, que é o som do R mais o A. Então, nesse caso, eu tenho 6 letras e 4 fonemas. Por quê? O G e o U, apesar do U estar ali, ele não produz som. É como se eu tivesse... Sabe quando a gente tá lá no início da escola e a professora vai ensinar pra gente as consoantes, aí ela vai lá e fala Gá, aí chega na hora do G e do E, a gente fala Gé, não sei se vocês passaram por isso. Então, por que isso? Porque o som do G é esse G, certo? Esse G. Então, esse som aqui, gente, do G e U, é basicamente o som do G que acontece em Gá, que acontece em Gó, beleza? É o mesmo som. Esse U aqui não produz som, tranquilo? Por isso que isso aqui tem apenas um fonema. Mesma coisa do RR. Apesar de ter esse som do Rá, é apenas um som. Então, mais uma vez, apenas um fonema. Mas, em contrapartida, vamos analisar a palavra linguiça. Vamos primeiro começar das letras, hein? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, beleza? Agora vamos contar a quantidade de fonemas que a gente tem aqui. Temos o L, que a gente tem o som do L, certo? Lim. Então, eu tenho o som do L aí. Então, eu tenho um fonema aqui,
Lin. Galera, mais uma vez, ó, N marcador de nasalização, não produz som. É a mesma coisa que eu disser isso aqui, ó, Lin. Beleza? É só marcador de nasalização, então não conta como fonema. Então até agora nós só temos dois fonemas, o L e o IN, tá? Porque eu conto o som, eu não conto a quantidade de letras. Então em LIN eu só tenho dois sons, que é o L e o IN. Linguiça. Vocês concordam comigo que aqui em linguiça o U produz som? É diferente de guerra. Em guerra, é como se eu tivesse aquele som do G. G, G, gogo, é o mesmo som do G, tranquilo? Agora, em linguiça, a gente não fala linguiça, a gente fala linguiça. Ou seja, esse U aqui, gente, ele é pronunciado. Então, nesse caso aqui, nós temos tanto o som do G, quanto o som do U e do I. Beleza? O do cedilha, né? No caso, seria a representação do S, tranquilo? E o A. Então, a gente tem 8 letras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas. Então, muita atenção a essa questão do GU, beleza? Se ele estiver fazendo som apenas do G, que é G, 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 Go, Gu, nós teremos apenas um fonema. Mas se ele estiver com o U ali sendo pronunciado, que é esse GUI, beleza? Nesse caso, sim, nós teremos fonema, tá? É o que a gente vai chamar de ditongo, essa junção do U com I. Beleza, gente? Outra coisa, quilo e tranquilo. Bora lá. Em quilo, nós temos aqui o QU. E vocês concordam comigo que QU é o mesmo som que o K, certo? Esse U não é pronunciado, mas o I, o L e o O são. Então, eu tenho assim, essa formação aí, quilo. Então, eu tenho 4 fonemas, certo? E 5 letras. Agora, em tranquilo, vamos começar das letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, certo? E vamos contar os fonemas. A gente tem o som do T em tranquilo? Tem. Vou botar aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem o som do R? Tran. Temos o som do R, certo? Em tranquilo. Esse AN, a gente já falou que o N é o quê? Marcador de nasalização. Então, esse AN conta apenas como um fonema. Não dá bobeira, certo? Então, aqui a gente só tem um fonema. Quilo, a gente fala, pensa comigo, a gente fala tranquilo ou a gente fala tranquilo? Seria possível substituir esse QU pelo K? Não, né? Então, nesse caso, o QU produz som, beleza? Esse U produz som. Então, nós temos o som do Q, o som do U, o som do I, do L e do O. Então, no total de fonemas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 letras e 8 fonemas. Galerinha, então esse é o bizu. Mesma questão de guerra e linguiça. Cuidado com o QU, tá? Se o U fizer som, esse som de Q, beleza? Esse somzinho ali de ditongo, nós teremos marcação de fonema. Agora, se o QU fizer som de K, como em quilo, queijo, nesse caso nós não temos marcação de fonema. Representa apenas um fonema, tá? Bem, cara, eu acabei de falar para vocês a regra disso aqui. Quero ver quem vai acertar. Partindo da quantidade de letras, sabemos que tem uns 3 letras, certo? Agora, e a quantidade de fonemas? Retomando, vou repetir isso até o fim da aula para tu sair daqui com isso aqui gravado na tua cabeça. Então, bora lá. A gente tem o B, certo? É o primeiro fonema. A gente tem o som do EN nasalizado, beleza? Ben. Mas a gente tem mais um sonzinho aí que a gente falou lá no início. Que AN e EN em fim de palavra vão ser o quê? Vão ser ditongos nasais. Então, a gente tem BEM. 3 letras e 3 fonemas. E eu te juro que se tu joga isso aqui no Google, aparece para você que tem 3 letras e 2 fonemas. Mas tá errado, beleza? É 3 letras e 3 fonemas, porque isso aqui é um ditongo nasal. Beleza? Lembrando que a gente conta os sons, galera. Quando fala de fonema, é contar som. Não se esquece disso. Táxi. Bora lá. Táxi, eu tenho 4 letras, beleza? Agora, quantos sons eu consigo retirar da palavra táxi? Eu tenho o som do T, o som do A. E esse X aqui, gente, tem som de quê? De X, certo? X. Então, eu tenho o som de um K e de um S.
ó, táxi, e o I também produz som. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 4 letras e 5 fonemas. Tranquilo? E aí, tá sussa? Tá todo mundo de boa até aqui?